Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thiago Carlos e esse é o canal Thiago Carlos Dev. Aqui falamos sobre programação. Atualmente estamos resolvendo alguns exercícios de lógica e algoritmos para iniciantes com JavaScript. Aproveitando, peço que se você não for inscrito nesse canal, por favor se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe seu like e também compartilhe esse vídeo e o canal com seus amigos. Fazendo isso, você ajuda bastante o nosso canal a crescer. Hoje chegamos ao exercício de número 62, exercício que tem por título Matriz 3x3. E o exercício é o seguinte: crie um programa que solicite ao usuário inserir valores numa matriz de ordem 3x3. No final, o programa deverá apresentar os valores. Bom, mas antes de a gente ir aqui começar a construir, vamos definir primeiro o que é uma matriz. Matriz é definida como sendo um vetor com mais de uma dimensão, geralmente duas, enquanto o vetor armazena as informações de forma linear, a matriz armazena de forma tabular, né, com linhas e colunas. Aqui em JavaScript os vetores, né, são arrays bidimensionais, as matrizes são arrays bidimensionais. Então, só para mostrar para vocês aqui, vocês entenderem antes da gente ir para o código, eu fiz essa apresentação aqui, mostrando aqui três tipos de matriz, né, de ordens diferentes, aqui de ordem 2, ordem 3, ordem 4, né, e enquanto os vetores, o vetor ou o array, né, a gente armazena o dado apenas em uma linha, né, de forma linear, o array ele armazena os dados de forma bidimensional, com linhas e colunas, tá? Então, aqui temos um exemplo de um vetor, né, o array. Aqui nós temos vários arrays, tá? Temos um aqui e um aqui, tá certo? Com seus dados dentro de cada um. E mais à frente nós temos aqui a matriz, que aqui em JavaScript nós vamos ter arrays, tá? Dentro de um array, de um vetor, tá ok? Vamos ter vetores. Eu vou chamar vetor, em JavaScript se utiliza mais arrays, tá? Mas aqui eu vou chamar de vetor, já que esse aqui é um vídeo para iniciantes, tá certo? Então, são vetores, tá? Dentro de um grande vetor, tá certo? Aqui em JavaScript. Então, aí a próxima pergunta que vem para nós é o seguinte: como vamos acessar cada um dados desses aqui dentro da matriz, tá certo? Já que temos vários vetores dentro de um grande vetor. Como vamos acessar? Em vetores, né, como ele é linear, a gente vê que o índice é um número simples, tá? Para acessar aqui o dado da letra A, basta colocar o índice 0. O do B, basta colocar o índice 1. Do C, o índice 2. E assim por diante, dentro do vetor. Agora, na matriz, como que esse índice vai se comportar? Já que nós temos linhas e colunas. Então, em matriz, nós vamos ter dois índices, tá? O índice representando a linha e o índice representando a coluna, né? Aqui temos, vindo do exemplo anterior, né, que nós temos uma matriz de ordem 3x3, temos 3 linhas e 3 colunas. Como a gente vai identificar cada um índice aqui? Então, a primeira coluna desses índices vai representar as linhas. Você pode ver aqui, olhando de uma forma horizontal, os primeiros números sempre vai ser igual. Então, são iguais. Então, 0, 0 e 0. Aqui temos 1, 1 e 1. E aqui 2, 2 e 2. Então, esses números, os primeiros números, tá? Aqui desses índices, que são formados por dois números. Então, os primeiros são os que representam as linhas, tá? Você pode ver que são iguais, ó. Iguais. Já, no caso das colunas, vai ser os segundos números, tá certo? Que você vai ver que eles vão se repetir de uma forma, na forma vertical, tá certo? Então aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Então essa segunda coluna aqui é que vai representar o índice das colunas, tá certo? Então, vindo aqui para a matriz, se eu quiser acessar o dado que está aqui, o 1, tá certo? Indo lá no índice, vai ser linha 0, coluna 0, tá certo? Se eu quiser acessar aqui o índice 5, olhando aqui o índice, vai ser a linha 1,
coluna 1, tá certo? Linha 1, coluna 1. Se eu quiser acessar o número 8 aqui, olhando lá no índice, vai ser a linha 2, coluna 1. E assim por diante, dentro da matriz, tá certo? Então aqui nós temos as linhas, tá certo? E seus respectivos índices, ok? Então a primeira linha aqui, o primeiro dado 0, 0, depois 0, 1 e 0, 2. A segunda linha, que é a linha 1, temos o dado que está na coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, e assim por diante. E as colunas aqui estão separados cada um, né, conforme os seus índices, ok? Feito isso, nós vamos deixar esse slide aqui por enquanto, tá certo? Vamos aqui para o código, que nós vamos construir agora o que o exercício está pedindo, que ele pede para que possamos construir uma matriz de ordem 3×3. Já começamos aqui com nossa variável de input, nossa função de cabeçalho e de rodapé. Então, vamos fazer aqui a declaração de variáveis. Vamos precisar de uma variável chamada matriz 3×3, tá ok? Que vai ser o nosso grande vetor, o grande array, que vai receber outros vetores aqui dentro, tá certo? E vamos determinar aqui duas constantes, que vai ser o número de linhas, que vai ser igual a 3, e outra constante, que vai ser o número de colunas, que também vai ser igual a 3, tá certo? A gente vai determinar aqui essas duas variáveis, porque depois a gente pode alterar aqui a ordem, tá? Como eu mostrei lá no slide, o primeiro slide que tinha matriz de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 e assim por diante, tá? Feito isso, nós vamos criar uma função que ela vai criar a matriz para a gente. Então, como que vai funcionar essa função aqui? Vamos colocar aqui function, vamos chamar ela de criar matriz, ok? E essa função ela vai receber os dois parâmetros, que vai ser o número de linhas, número de linha, e número de coluna, ok? Então, feito isso, aqui dentro nós vamos declarar mais três variáveis. Vou colocar aqui matriz, que vai ser um vetor, tá certo? Vamos declarar aqui um array, tá? Já vou explicar aqui por que dessas duas. E também vamos colocar aqui um contador que vai receber 1, tá? Feito isso, essa função, no final, ela vai retornar a nossa matriz, ok? Então, vai ser basicamente isso, tá certo? E aí, para construir essa matriz aqui, tá certo? Que depois, aqui no final, nós vamos atribuir a essa matriz, ok? Então, para atribuir essa matriz aqui, construir essa matriz, que vai receber outros arrays, outros vetores, lembra aqui no... Deixa eu voltar aqui para o slide e mostrar aqui para vocês. Ó, lembra que aqui nós temos um vetor e temos dentro desse vetor mais três vetores, tá? Que é esse aqui e esse aqui. Então, por isso, aquela primeira variável que eu declarei dentro da função como matriz vai ser esse vetor aqui, tá certo? E o que eu declarei como array vai ser esses vetores aqui, tá? Esses arrays. Então, vai ser arrays dentro de um grande array, que aí nós vamos construir a nossa matriz. Pronto. Explicado isso, vamos aqui para criar uma estrutura de repetição. Duas, aliás, vai ser estrutura de repetição dentro de estrutura de repetição. Então, vai ser o for, tá? E esse primeiro vai determinar a linha. Linha igual a 0. Enquanto linha ela for menor do que o número de linha, ok? E linha mais. Então, essa primeira estrutura vai determinar as nossas
linhas, certo? Feito isso, agora a gente vai colocar das colunas, tá certo? Então, for, vamos colocar aqui, let coluna igual a 0, enquanto coluna for menor do que n coluna, tá certo? Coluna mais. E aqui é 2 pontos. Ponto e vírgula. Coluna A. Pronto, agora vai ficar certo. Pronto, feito isso aqui, o que é que nós vamos fazer? Como vai ser um array vários arrays dentro da matriz, aqui a gente vai construir esse primeiro array, tá certo? Então, array vai receber um push. E aqui nós vamos colocar um input.question. E dentro desse input.question, nós vamos solicitar ao usuário para digitar. Digite. E aí, para determinar qual valor ele está digitando, nós vamos colocar aqui o contador, tá certo? Então, digite o primeiro valor, o segundo valor e o terceiro valor, e assim por diante, tá certo? Então, esse é então, essa é a forma aqui que vai ser colocada o valor dentro do array, e depois o que é que a gente vai fazer aqui com esse array. Lembrando, como colocamos o contador aqui, contador mais, para ele sempre ir alterando esse valor aqui, tá? Ele vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até a quantidade de valores que vai ter essa matriz. E aí o que é que nós vamos fazer aqui? Ainda dentro dessa estrutura de repetição aqui, matriz vai receber um push de array, tá certo? E nós vamos esvaziar o array, tá? Então, como eu disse lá que vai ser um array dentro de vários arrays dentro de um array grande, então eu vou criar um aqui, tá certo? Como vai ser de ordem 3, aqui vai ser 3, então ele vai repetir isso aqui 3 vezes. Nós vamos colocar 3 valores dentro desse array. Quando ele colocar 3 valores aqui dentro desse array, ele vai pegar esse array completo e colocar dentro da matriz, tá certo? Temos ali a primeira linha. Depois ele vai repetir, porque a gente está aqui na linha 0. Ele vai para a linha 1 agora, para a linha 1, e aí ele repete isso aqui mais 3 vezes. Então coloca 3 valores dentro do array e por fim coloca o array dentro da matriz. Temos a segunda linha. E depois ele vai repetir de novo para a última linha, tá? Ele vai colocar mais 3 valores dentro desse array, vai pegar o array e colocar dentro da matriz e pronto, está criada a nossa matriz, né? Encerrou porque são 3 vezes apenas que ele vai repetir essa primeira estrutura aqui. Quando ele criar a nossa matriz, ele vai retornar essa matriz, né, como valor final. Feito isso, criada a nossa matriz, tá certo? Vamos aqui para a parte de entrada de dados. Aqui eu digitei errado, né? Entrada de dados. Então, na entrada de dados, vamos colocar um cabeçalho. Estou digitando tudo errado hoje. E, como a gente declarou essa variável aqui primeiro, então ela que vai receber o resultado de cria matriz, passando como parâmetro o número de linhas e o número de colunas. Tá ok? Então, vamos executar aqui e ver como é que ele está funcionando. Tá? Executando o programa. Ó. Ele está aqui na primeira linha. Tá? Digite o valor. Primeiro valor. 1. Digite o segundo. 2, 3. Quando eu teclar Enter aqui, ele já repetiu essa estrutura aqui 3 vezes. Tá? Ele já repetiu 3 vezes. Então, ele vai pegar esses 3 valores que foram inseridos dentro desse array e colocar dentro da matriz aqui, tá certo? Dei Enter. Opa. Dei Enter. Pronto. Agora, ele volta para essa estrutura aqui, essa primeira estrutura de repetição, e entra automaticamente nessa outra aqui. Nós vamos criar agora o segundo array. Então, 4, 5, 6.
Criamos o segundo array, tá? Com seus valores. Vamos pegar ele e colocar dentro dessa matriz de novo. Enter. Vamos criar agora a segunda linha. Ele vai inserir mais 3 valores, 7, 8, 9. E ao terminar, a nossa matriz vai estar pronta. Ah, mas e agora? Não foi mostrado o valor. Não foi mostrada a matriz. Como vamos fazer isso? Então, vamos voltar aqui para a parte da criação de declaração de funções. Vamos criar outra função, function. Essa função vai ser mostrar matriz, certo? Essa função vai receber a matriz, tá, como parâmetro. E aqui, como que vamos fazer? Vamos criar uma estrutura de repetição para mostrar essa matriz, mostrar os valores dela. Então, let contador igual a 0, enquanto contador for menor, e aqui nós vamos botar o tamanho da matriz, tá certo? A ordem dela. Como vai ser uma matriz que vai ter 3 arrays dentro, então o tamanho dela vai ser 3, tá certo? Então 3 e contador mais mais. O que é que ela vai fazer? Ela vai console log matriz em contador, certo? Pronto, feito isso, agora o que nós vamos fazer lá embaixo, na parte de processamento e saída de dados, vamos dar um console.clear, vamos repetir nosso cabeçalho e vamos mostrar matriz, passando como parâmetro a matriz que nós criamos aqui antes, tá certo? Ok, mostrar, né? Mostrar matriz, mostrar, vai mostrar? Isso, mostrar matriz. E, por final, vamos colocar aqui o rodapé. Pronto. Nosso programa já está pronto. Vamos executá-lo novamente e vamos inserir os valores. Pronto. Aqui ele está mostrando. Veja que nós temos aqui, ó, um vetor, o segundo vetor e o terceiro vetor, que está dentro de um grande vetor. Se eu dar um console log aqui, direto, você vai ver isso aqui. Vamos executar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, ó. Ele, aqui, como a gente está dando console log, ele vai mostrar linearmente, tá certo? Então, ele vai mostrar aqui, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, ó. Nós temos um vetor, outro vetor e outro vetor, tá certo? Dentro desse outro vetor aqui, ó, que é esses dois colchetes, certo? Para mostrar como um formato de matriz, foi que eu criei essa função aqui de criar matriz e a função mostrar matriz, tá certo? Então, para ela aparecer nesse formato aqui, nós criamos essas duas funções. Uma vai criar a matriz e a outra vai mostrar a matriz. E isso aqui, independente de ordem, tá certo, pessoal? Independente de ordem, independente do tamanho. Como eu falei aqui, nós colocamos uma variável. O exercício pede uma 3x3, mas eu poderia colocar aqui 2x2. E ao executar o programa, 2, 3, ele vai mostrar a minha matriz de ordem 2. Poderia colocar aqui também 4 e 4. Ao executar o programa, vão ser muitos valores. Pronto, aqui está a minha matriz de ordem 4. Você vê que ela tem 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3, 4 linhas, certo? Como o exercício nos pediu de 3, né? Vamos deixar aqui 3. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui. Vamos inserir os valores. E aqui está a nossa matriz de ordem 3x3. Tá? Bom, galera, esse foi o exercício de hoje. Lembrando, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe seu like e também compartilhe o vídeo e o canal com seus amigos. Me siga também nas outras redes sociais. Veja também o repositório deste exercício e dos outros exercícios, né, que nós
já resolvemos. Os links estão aqui abaixo na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo, galera, e valeu!